8 de março, Dia Internacional da Mulher. A data foi instituída em 1975 em homenagem às inúmeras lutas e conquistas pelas quais passaram as mulheres ao longo da história. O direito a frequentar uma sala de aula, direito ao voto, direito a ter acesso a métodos contraceptivos, a leis trabalhistas e também há poucos anos há uma lei, uma legislação que as protege contra a violência. Nesse tempo também, o Poder Judiciário ele passou a contar com mais mulheres, tanto servidoras quanto magistradas, e hoje a EJUG traz aqui a desembargadora Alice Teles de Oliveira, a juíza Maria Cristina Costa Morgado e a servidora Elisângela Portela para a gente falar um pouco sobre o Dia da Mulher e essas conquistas tão importantes que as mulheres têm alcançado. Eu fui aprovada e tomei posse no concurso em 1993, então com 22 anos de idade, e fui para o interior, para a comarca de Alto Paraíso, minha primeira comarca, numa época sem internet ainda, sem aparelho celular, computador, e logo depois fui para Lusiânia, onde fui a primeira juíza mulher a ocupar o cargo de juíza de direito, e venho nessa trajetória e hoje estou no Tribunal de Justiça fazendo parte de um grupo muito pequeno ainda de mulheres nos tribunais superiores. Sentiu algum tratamento diferente por ser mulher? Como que foi isso? Tanto por ser mulher, quanto por ser muito jovem. Então, muitos advogados, muitos homens, servidores, inclusive do Tribunal de Justiça, que não estavam acostumados a lidar com mulheres da magistratura, porque naquela época realmente era um número muito pequeno de mulheres. E eles estranhavam quando viam aquela pessoa tão jovem, e aos poucos eu fui mostrando esse conhecimento, esse saber jurídico e demonstrando que eu era capaz. Também foi pioneira na questão de ser a primeira juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Conta pra gente como que foi essa experiência. Foi uma experiência muito gratificante. Embora o cargo de juiz auxiliar da presidência já existisse há muitos anos, apenas em 2017 teve a primeira mulher a ocupar esse cargo e eu fui convidada para assumir esse cargo de juiz auxiliar da presidência. E foi muito interessante porque um olhar feminino para as questões administrativas, o cuidado que a mulher tem uma maneira um pouco diferenciada de olhar para certas situações. E hoje isso é comum. Desde então, a administração tem aumentado o quantitativo de mulheres, seja em cargos da administração, seja como auxiliar da presidência, e estamos chegando inclusive em maior número nos tribunais, né? Então, a tendência é que o quantitativo de mulheres vá se equiparando ao quantitativo de homens nos cargos, não só no segundo grau, mas em postos de direção, postos de destaque na administração. E a Elisângela, que é servidora do Tribunal de Justiça há 19 anos, viveu um tanto dessa transformação. Como que foi quando você chegou aqui? Porque você certamente acompanhou a chegada de muito mais mulheres ao Poder Judiciário. Quando eu tomei posse, no concurso de escrevente, eu já era mais madura, já era mãe. As coisas já estavam um pouco mais avançadas, né? Mas só 19 anos atrás ainda existia uma certa resistência, né? Mas eu fui para uma vara que exigia muito da gente, né? A vara de família, a época, a sucessão, e CIV era muito trabalho. E vim nessa trajetória, construindo a minha carreira, mas sempre pensando e me construindo e reconstruindo em todo o tempo, pensando em algo maior. Hoje, por exemplo, né, eu estou num cargo que é pioneiro no tribunal, um projeto muito importante para o serviço público, para este tribunal, que é a primeira UPJ de segundo grau das câmaras cíveis. E, pelo incrível que pareça, ainda hoje há uma certa resistência de alguma mulher encabeçar um projeto importante. Eu fui questionada algumas vezes: você vai conseguir? Porque você tem crianças? Eu tenho uma criança pequena e eu estou aqui.
E digo isso com muito orgulho, porque eu amo esse tribunal. As minhas servidoras, né, a maioria são mulheres na minha unidade. E nós somos assim, uma equipe muito coesa, como a doutora Maria Cristina bem colocou. Nós temos um olhar muito acurado, com muito detalhe e com muito zelo. Então eu vejo que o tribunal veio nessa crescente, trazendo mulheres, nos colocando em postos importantes, e a gente tem feito a diferença. Tem alguma história que você se lembra de ter passado aqui? Alguma história mais alegre ou às vezes até um pouco mais difícil por ser mulher na sua trajetória? Como eu trabalhei muitos anos na vara de execução penal, quando saí da vara de família, fui para a execução penal. Ali nós atendíamos muito sentenciados, já naquela fase ali do livramento condicional, etc. Então a gente recebia ali muitos olhares. Nossa, é uma mulher que está aqui substituindo a escrivã. Nossa, é uma escrivã aqui. Então, realmente, tem esse olhar, sabe? Até do sentenciado conosco. Como? Chama a escrivã. Mas é uma mulher, né? Chama o escrivão, mas é uma mulher. E por ser a maioria dos sentenciados do gênero masculino, a gente sofria, sim, alguma certa resistência no atendimento. Inclusive, colocando a nossa competência em xeque, as informações em xeque. Mas tem histórias N aqui, de boas histórias, boas risadas também, não só de dificuldades. Desembargadora, nesse tempo aí de trajetória na magistratura, algo que é interessante a gente observar também, que vocês devem observar muito como magistrada, é alguma história de vítima que possa ter marcado. Não necessariamente a gente contar aqui detalhes, né, porque a gente não pode fazer isso, mas assim, como que vocês se sentem também, porque mexe muito com o sentimento da gente, presenciar, principalmente às vezes questões relacionadas à violência da mulher, como que é ter que lidar com isso, às vezes sentindo na pele algo que poderia acontecer com você? Eu fui juíza criminal durante 23 anos na comarca de Lusiânia e, na época, quando comecei a trabalhar na vara, nós ainda não tínhamos a lei da Maria da Penha. Então, os casos, por exemplo, de lesão corporal, ameaças, eram encaminhados para o juizado, conhecido por juizado de pequenas causas, né, para a população. E ali os crimes eram tratados como menor potencial ofensivo realmente. Havia uma transação penal, o agressor ele pagava uma cesta básica, ele fazia um acordo com a vítima, e nesse período ocorreu uma mudança considerável, principalmente depois da Lei Maria da Penha, em 2006, e os casos começaram a ser tratados de forma diferenciada. Eu me lembro de ter feito muitos júris, na época que ainda também os crimes contra as mulheres, pela qualidade de mulher, não eram tratados como feminicídio, no caso dos homicídios, né? Me lembro uma vez que estava julgando um caso e ali durante o julgamento era o pai que tinha matado um filho bebê e ele fazia sinais ameaçadores para a mãe da criança que estava ali, mesmo durante um julgamento pelo tribunal do júri. Os agressores, os autores de crime, eles não sentiam o peso da justiça, o peso da lei, porque realmente a lei era muito mais branda do que é hoje. Hoje, com a Lei Maria da Penha, a criação dos juizados de violência doméstica, precisava, sim, de um atendimento, um olhar diferenciado para essas vítimas. Agora, com essa legislação e um crime prevendo, por exemplo, penas para o caso de feminicídio de até 30 anos, percebe-se uma diferença e uma mudança, um olhar em relação às vítimas. Você, doutora Maria Cristina, como que você acompanhou essa chegada da Lei Maria da Penha e essa evolução que a gente teve aí na batalha contra a violência? O que eu percebo nesses mais de 30 anos de magistratura é que a mulher, ao longo dos anos, ela tem se tornado protagonista da vida dela. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para garantir àquela mulher que passa por aquela situação de violência, que ela vai ter mecanismos de denunciar, mas ela também vai ter órgãos que tenha a condição de acolhê-la,
de direcioná-la para uma situação que ela possa sair daquele estado de violência. A violência doméstica, né, como eu fui juíza de família a vida toda, essas questões, vara de família e vara de violência doméstica, elas estão muito relacionadas, porque passa em uma e passa na outra, né? Então, eu acho que essa questão da mulher estar mais protagonista da sua história, isso é muito bom. E várias transformações que vieram acontecendo, por exemplo, na questão de guarda, onde antigamente, quando havia um divórcio, a guarda era da mulher e o pai pagava pensão. E a guarda, ela era unilateral. A partir da mudança legislativa, a mulher ela foi entendendo que essa guarda ela tinha que ser compartilhada. Os homens também estão evoluindo nesse caminho de entender que a criação de um filho passa pelos dois. Então a gente vê isso, que hoje as mulheres também não só aceitam, como querem que o homem seja mais participativo na vida familiar, na distribuição das tarefas domésticas, na criação dos filhos. E eu acho que isso é um reflexo muito importante na atualidade, porque a partir do momento que a mulher ela sai só daquele lugar que é dentro de casa e ela passa a estudar, ela passa a trabalhar e ela passa a dividir com o companheiro as responsabilidades do lar e da criação dos filhos, a mulher vai ter mais tranquilidade para fazer o que ela quer, né? Cuidar da carreira dela, dos interesses dela, junto com os interesses da família e o bem-estar de todos. O que mais te marcou nesse tempo de magistratura? Pode ser uma história que tenha te marcado ou alguma dessas conquistas que a gente foi conversando até agora, que você considera assim uma ruptura, por exemplo. Olha, teria muitas coisas para contar, mas eu me lembrei de quando eu estava na primeira comarca em Buriti Alegre. Eu fui convidada para falar para adolescentes, para falar sobre direito, cidadania. E depois que eu fiz essa palestra, alguns meses depois, a diretora do colégio me procurou e falou assim: doutora, depois que você deu a palestra aqui no colégio, tem tantas alunas que falam que o sonho, a profissão delas é ser juíza. Então isso me deixa muito feliz, porque nós mulheres, a gente traz a bagagem das nossas antepassadas, mães, avós, que viveram numa outra época, mas que pavimentaram esse caminho que a gente trilha hoje. Então nós que já chegamos aqui, eu acredito que a gente tem essa responsabilidade e essa alegria de ir construindo um caminho cada vez melhor de acesso à mulher, a tudo que ela pode expressar na sua condição feminina. Vou perguntar para e aí responde. O que vocês acham que a gente pode fazer enquanto mulher, enquanto sociedade, para ajudar umas às outras nesse caminho? Na verdade, até reiterando a fala da doutora Maria Cristina, quando ela falou de protagonismo, né? Recentemente estava lendo sobre isso hoje. O que se esperava de um protagonismo anteriormente? A mulher em casa, a mulher, e nada contra a mulher que fica em casa, porque é um trabalho invisível, inclusive, né? Mas esperava isso da gente, né? Mãe, mulher, e não aqui como estamos, posicionadas, liderando, fazendo diferença, sendo, de certo modo, influenciadoras. E hoje não, hoje nessa crescente, nessa mudança de rumo que tem acontecido, eu vejo hoje nós, protagonistas, de nós mesmas. A gente pode ser o que a gente quiser, aonde quisermos, né? E isso faz diferença na vida das minhas lideradas, das lideradas da Desmadura Alice, da doutora Maria Cristina. Faz diferença. A nossa posição como protagonistas, como mulheres fortes, faz diferença. Faz muita diferença. Inclusive, dentro da minha casa, eu só tenho meninos, mas eles falam: como eu tenho orgulho de você, mamãe. E é isso.
Há muitos anos, uma mulher jamais imaginava uma profissão como a magistratura, né? Não conseguia nem imaginar. Isso não era levado a elas, essa possibilidade delas conseguirem escolher esse caminho. O importante é a mulher ter esse poder de escolha, né? Poder escolher o que vestir, o que usar, o que falar, onde ir, aonde ir. Isso que é o importante, é que eu digo sempre aquela frase: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Então, queremos ter liberdade e igualdade. Que em termos de legislação, com a Lei Maria da Penha, a gente tem uma legislação hoje que já abrange tudo que a gente precisa em termos de proteção à mulher, ou a gente ainda precisa avançar um pouco mais? Sem dúvidas, quando olhamos para trás, percebemos que avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. Foi um passo importante, mas muito precisa ser percorrido, né? Nós analisamos os números e percebemos, por exemplo, hoje a população formada por 51% de mulheres, dentro da magistratura 38% de mulheres juízas e 21% apenas nos tribunais superiores. Esse é só um exemplo de como a mulher, principalmente nos cargos que ocupa, ela é preterida. E isso vale, por exemplo, na questão do salário, que as mulheres recebem um valor bem menor do que os homens, nos cargos de liderança, que a maioria é ocupada por homens, e também muito nessa questão da violência doméstica. Hoje nós sabemos que as mulheres têm muito mais consciência, principalmente as meninas, elas já crescem, as escolas trabalham muito essa questão da violência, se evitar a violência e denunciar o agressor, mas ainda assim muitas mulheres se calam por diversos motivos. Então essa consciência ela tem que ser constante. Esse trabalho de conscientização precisa ser feito tanto nas escolas, com as crianças, com os filhos, para que elas cresçam e tenham essa voz e denunciem e ponham basta nessa situação. O que você mais espera para o futuro da mulher, de conquista? Eu espero maior igualdade, maiores oportunidades, que as mulheres possam fazer o que elas querem, que elas possam ter esse poder de escolha e que menos violência na questão doméstica, principalmente, que tenha um futuro muito melhor para as meninas. Doutora, como que a gente que integra o Poder Judiciário, como que vocês podem contribuir para esse caminho melhor, um futuro melhor para as mulheres? Eu penso que primeiro a gente tem que ter esse olhar atento e cuidadoso com a mulher. A gente tem que se desvestir de preconceitos que eles existem em toda a sociedade. Então, o julgamento de comportamentos, como a mulher se veste, o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, isso tem um viés, né, de arraigado, de questões da própria sociedade, de machismo, e nós precisamos de mulheres que sejam femininas e feministas, no sentido de olhar a mulher nessa condição peculiar que ela tem na sociedade. E nós, mulheres que estamos em cargos, né, em cargos de expressão, a gente serve como exemplo, porque quando uma menina diz, eu quero ser juíza, e ela vê alguém, ela fala, eu posso ser. Quando ela vê uma servidora ocupando um cargo de chefia, ela sabe que se ela se dedicar, se ela estudar, ela vai poder ser. Então, eu gosto muito de pensar no exemplo, que a gente possa servir de exemplo para que as crianças, as adolescentes, as que vêm, ou mesmo a mulher madura, ela saiba que qualquer idade também é tempo dela recomeçar e viver a vida dela. A gente falando sobre violência doméstica, e aí eu me lembrei daquela Lei Sinal Vermelho, que foi instituída aqui em Goiás, que foi batalhada pela magistratura, foi uma conquista que a magistratura trouxe para a sociedade,
que essa lei, ela dispõe que a mulher, quando ela pede socorro por meio de um X vermelho apresentado na palma da mão em qualquer estabelecimento público, ela deve ser ali imediatamente amparada por quem a vir primeiro, né? Ligar para a polícia, amparar essa mulher, prestar socorro. E é algo que vocês fizeram, vocês magistradas também trabalharam muito pela aprovação dessa lei. E Elisângela, que está aqui no judiciário há muitos anos, hoje a gente tem mais de 60% das servidoras são mulheres, né? Você quer deixar alguma mensagem para as suas colegas servidoras pela ocasião do Dia da Mulher? Ah, claro, é uma oportunidade, né, de homenageá-las, nos homenagear, né? Quero deixar a mensagem de persista. Persista na luta, na batalha, de ser mesmo quem você quer ser, como a desembargadora bem falou, de ser respeitada, sabe? E tudo pode ser feito com delicadeza, inclusive, próprio nosso feminino, né? Mulheres bonitas, na sua diversidade, nas suas competências e inteligências. E deixo para minha equipe também, assim, sempre a palavra de apoio que eu dou a elas. Nós estamos juntas. Nós sempre estamos juntas. Eu deixo isso para elas. Estudem, vocês podem, nós podemos o que quisermos, sempre respeitando, obviamente, o próximo. Eu quero dizer que meu reconhecimento aqui a todas as magistradas, a todas as servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela sua trajetória, pela sua persistência, seu trabalho, ali dividido entre trabalho, família, outros afazeres, hobbies, sempre ali fazendo o seu melhor. Dizer que me sinto como representante da categoria por fazer parte desse número pequeno de 21% só de mulheres nos tribunais superiores, mas abrindo agora caminho para as outras magistradas que estão vindo. Quando eu cheguei a Lusiânia, eu fui a primeira magistrada, a primeira juíza, mas quando saí, anos depois, dos 7 magistrados, 6 eram mulheres. Eu espero, então, que isso aconteça quando eu estiver deixando o tribunal. Que mais, não só 40%, mas 80%, 70%, 90% de mulheres. Você, doutora Maria Cristina, o que você quer deixar como mensagem, como uma observação para as mulheres servidoras e magistradas também? A minha mensagem é para que a mulher ela acredite no seu sonho, confie na sua intuição, acredite no seu potencial e faça tudo por isso. Não desista, insista, invista em você, naquilo que você acredita, naquilo que você quer, porque a partir desse momento a gente é capaz sim de realizar grandes conquistas. A Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a EJUG, agradece pelas ilustres presenças que nós recebemos hoje aqui e deseja a todas as mulheres um verdadeiro feliz Dia da Mulher.